Diana Frances Spencer nasceu em um pequeno povoado inglês no condado de Norfolk. Seus pais eram John Spencer, Visconde Althorp, e Frances Ruth Burke Roche, Viscondessa Althorp. A família Spencer foi intimamente aliada da família real britânica por várias gerações. E as avós de Diana, Cynthia Spencer, ou Condessa Spencer, e Ruth Burke Roche, a baronesa Fermone, serviram como damas de honra da rainha Isabel, a rainha-mãe. Claramente, Diana não tem origem na pele. Era de família nobre, mas isso não a tornou uma pessoa egoísta e muito menos narcisista. Diana foi um exemplo de ser humano que, infelizmente, não se vê todos os dias. A ex-princesa de Gales, que ficou conhecida no mundo todo como Lady Di, faleceu em um acidente de carro em Paris no dia 31 de agosto de 97, em companhia de seu então namorado Dodi Al-Fayed, empresário e produtor cinematográfico egípcio. Segundo dados oficiais, eles estavam no interior do Mercedes-Benz S280, que era conduzido pelo motorista Henry Poe, e onde estava também o guarda-costas de Fayed, Trevor Rees-Jones, o único a sobreviver ao impacto. A versão contada é que Henry Poe, sob ordens, teria acelerado o carro para tentar despistar os paparazzi que o seguiam. A versão oficial também conta que Poe estava embriagado, e isso, segundo a polícia, foi um fator determinante para a perda de controle do carro por parte do motorista, que acabou batendo violentamente contra um dos pilares de sustentação do túnel abaixo da Ponte dell'Alma. Detalhe, o carro estava a 170 km por hora. O fato de o ex-segurança Trevor ter sobrevivido foi algo extraordinário. Mas essa tragédia foi só um acidente mesmo ou tem coisas por trás dessa história? Há muita gente que até hoje diz que foi tudo planejado por parte da família real. Será? O acidente foi comentado nos veículos de comunicação, da imprensa, TV no mundo inteiro. A internet em vários países ainda estava deixando as fraldas, mas mesmo assim, fotos da tragédia viralizaram. E não só isso. Teorias das mais diversas foram jogadas na mesa. Uma das teorias mais populares é que a família real britânica estava envolvida no acidente. Alega-se que eles se opunham ao relacionamento de Diana com Dodi Al-Fayed e que planejaram um acidente para impedir um possível casamento. Outra teoria sugeria que o carro em que Diana estava foi sabotado. Acredita-se que os cintos de segurança estavam com defeito devido a uma sabotagem, embora investigações posteriores tenham revelado que os cintos estavam em boas condições. E mais, nem Dodi nem Diana usavam cintos no momento do acidente, segundo o pessoal dos serviços de emergência que chegaram primeiro no local. Numa terceira alternativa de possibilidades, um motorista francês afirmou ter visto uma luz brilhante antes do acidente, que poderia ter sido usada para desorientar o motorista Henry Poe. Essa luz poderia ter se originado de um emissor de laser comum, como também de outra fonte, como uma câmera fotográfica. No entanto, uma investigação da polícia britânica concluiu que o flash não ocorreu. Dizem que a própria Diana acreditava que corria risco de vida. Ela escreveu uma carta ao seu mordomo, Paul Burrell, dizendo que seu carro seria sabotado para que o caminho ficasse livre para o novo casamento do príncipe Charles. A carta, escrita por Diana em outubro de 96 e entregue ao seu mordomo, Paul Burrell, foi revelada na íntegra pela primeira vez. Diana afirmou que o príncipe Charles desejava sua morte para se casar com Tig Lig Burke, uma antiga babá dos príncipes William e Harry, com quem ela acreditava que ele estava tendo um caso. Estou sentado aqui na minha escrivaninha hoje, em outubro, desejando que alguém me abrace e me encoraje a ter forças e a manter a cabeça erguida, escreveu a princesa. Ela também afirmou que Charles planejava um acidente com seu carro para abrir caminho para o casamento. Diana ainda mencionou que Camilla Parker Bowles, que se casou com Charles 2 anos antes, era apenas uma isca e que ambas estavam sendo usadas pelo mesmo homem. No entanto, em 2007, uma brasileira, a então embaixatriz Lúcia Flecha de Lima, que nos últimos anos de vida de Diana havia se tornado amiga próxima e confidente,
Disse a alguns jornais britânicos que a princesa nunca se referiu a nada disso e que não temia por sua vida. De acordo com a embaixatriz, o próprio Burrell poderia ter falsificado a letra de Diana se quisesse numa tentativa de se tornar famoso. Mas sobre Diana estar se sentindo ameaçada pela família real, isso era um mito. Algumas teorias sugerem que o motorista Henry Paul causou o acidente intencionalmente. Seria como, você sabe, ele ter tirado a própria vida sem se importar com os outros. No entanto, as investigações revelaram que ele estava embriagado na noite do acidente. E isso já é um motivo forte, todos sabemos, para que uma tragédia aconteça. Por fim, há também quem acredite que agências de inteligência como MI6 estiveram envolvidas no acidente, planejando para parecer um acidente comum. Quando Lady Di morreu, seus filhos Guilherme, mais conhecido como William, e Henrique, conhecido como Harry, tinham, respectivamente, 15 e 12 anos. Diana proporcionou aos filhos experiências muito mais amplas do que era comum para as crianças reais. Ela raramente mencionava Carlos ou a família real, e era bastante firme quando se tratava das crianças. Ela escolheu seus primeiros nomes, demitiu uma babá da família real e contratou outra de sua própria escolha. Também foi responsável por selecionar suas escolas, roupas, planejar passeios e levá-los à escola sempre que sua agenda permitia. Diana também organizava suas funções públicas em torno dos horários das crianças. Ela proporcionou uma excelente educação e valores humanitários para os filhos, envolvendo-os em atividades pouco usuais para a monarquia. Diana tinha a firme determinação que eles tivessem uma infância como qualquer outra criança. Ela os levou a restaurantes fast food, parques temáticos, centros de tratamento para doentes, além de abrigos para necessitados, garantindo que eles compreendessem de perto a realidade das pessoas menos favorecidas. Então nem é preciso dizer o quão ligados os garotos eram à mãe, que não lhes faltava em momento algum, nem mesmo durante seus compromissos de viagem. Inclusive sob críticas por parte da mídia e aplausos por parte do público, ela fez uma viagem à Austrália e também à Nova Zelândia, no qual levou William, ainda bebê e único filho, já que Harry ainda não havia nascido. Certa vez, em uma declaração logo após o nascimento do segundo filho, Diana disse que ela e Charles tiveram uma proximidade maior durante a gravidez de Guilherme, mas já quando estava grávida de Harry, além de um certo distanciamento, ela guardou consigo praticamente toda a gestação que seria outro menino. Nem Charles sabia. Será que isso já mostrava que o casal real não estava tão bem como antes? Segundo diversas fontes, quanto a isso, não há qualquer dúvida. O casamento de Charles e Diana foi algo esplendoroso, literalmente um casamento de conto de fadas. Ela, com apenas 20 anos de idade, tornava-se a princesa de Gales, ao lado do então príncipe Charles, que estava com 32. O casamento ocorreu em 29 de julho de 1981, na Catedral de São Paulo, que oferecia mais lugares do que a Abadia de Westminster, uma igreja geralmente usada para os casamentos reais. Na época, a cerimônia foi transmitida em 74 países. Na medição da audiência, calcularam que nada menos que 750 milhões de aparelhos de TV estavam sintonizados no casamento, enquanto 600 mil pessoas se enfileiravam nas ruas para ver o casal a caminho da catedral. Embora tenha sido anunciado e visto como um conto de fadas, na verdade, o casamento entre Charles e Diana não foi nada disso. Os dois, para começar, eram completamente diferentes, tinham objetivos diferentes. Charles, um homem da realeza, sempre assumia uma postura que estivesse à altura de um príncipe herdeiro. E isso significa personificar alguém austero, calculista e frio. Diana, por sua vez, foi criada como uma princesa por sua família, apesar de ainda não ser uma. E, além de ser fotogênica, tinha carisma, empatia e fascinava a todos que se aproximavam dela. No entanto, a princesa Diana, que todos assistiam na mídia sorridente e sempre disposta a ajudar, não parecia ser a mesma quando adentrava o palácio. Ela parecia não se dar bem com as rígidas regras da monarquia britânica. E, além do mais, havia um fantasma vivo, chamado Camilla Parker Bowles, que assombrava seu casamento. Camila, hoje rainha consorte Camila,
já tinha um passado romântico com Charles, e tudo indicava que eles ainda estavam se encontrando. E para piorar, o assédio da mídia era muito grande, não só sobre a família real, como principalmente sobre a própria princesa Diana. Porque falar sobre ela era lucro certo nos jornais, especialmente aos famigerados tabloides sensacionalistas. Diana passou a sofrer muito com uma depressão que ela desenvolveu. E devido a essa depressão, Lady Di começou a sofrer de bulimia nervosa. E segundo ela mesma disse em uma entrevista mais tarde, ela começou a se ferir. Uma sequência de fatos que aconteceram em relação à saúde mental de Diana fez com que alguns de seus biógrafos sugerissem que ela tinha transtorno de personalidade limítrofe ou borderline, que segundo a psicanálise é um padrão de comportamento anormal caracterizado por instabilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na imagem de si próprio e instabilidade emotiva. E o que aconteceu aos filhos de Diana e Charles quando ela faleceu? O mais, digamos, acessível dos dois, o príncipe Harry, cedeu entrevista ao programa 60 Minutes da CBS News, na qual falou muito sobre a morte de sua mãe e como eles conseguiram lidar com ela. Para começar, como ele ficou sabendo da morte da mãe. Segundo Harry, ele e seu irmão William e o pai estavam passando uns dias no castelo de Balmoral, quando tudo aconteceu. Em seu livro, Harry conta que seu pai Charles o teria acordado e dito que sua mãe tinha sofrido um acidente de carro em Paris e que ele temia que nem ela, nem as outras pessoas que estavam no carro teriam conseguido se salvar. Harry ainda diz que aquela frase ficou grudada em sua mente como um dardo se agarra no alvo. Mas ele mesmo confessa que demorou muitos anos para crer que ela tivesse morrido. Em seus pensamentos de adolescente, ele preferia crer que ela havia ido embora sem dar notícias do que ter morrido em um acidente de carro. Você aí deve estar se perguntando, e a reação do pai quando deu essa triste notícia para Harry? Ele também se emocionou? Por incrível que pareça, nem Harry nem William receberam sequer um abraço de conforto do pai. Harry disse que tudo o que ele fez foi bater de leve 2 vezes em seu joelho e dizer que tudo ia acabar bem. Imagina aí um pai dizendo friamente a um filho que a mãe acabou de morrer em um acidente, não dar um abraço para confortá-lo e encerrar o assunto dizendo que ia ficar tudo bem. Bom, cada um tem um jeito de reagir ou de dar uma notícia, né? A do atual rei Charles II faz jus à sua fama de sujeito frio e demasiadamente político. E diferentemente do que Charles havia dito aos filhos, nada acabou bem. Ele se lembra de um dia antes do funeral ter sido obrigado a ir à porta do palácio receber os cumprimentos das pessoas que se amontoavam lá todos os dias. E ainda se sentia atordoado com tudo o que estava acontecendo. Ele era um garoto de somente 12 anos de idade, que acabara de perder a pessoa que ele mais amava na vida, mas tinha que cumprir os compromissos com o povo britânico. Hoje, quando ele assiste aos vídeos daquele dia, ele os acha tremendamente bizarros, já que apesar da circunstância, ele e seu irmão estavam sorrindo. Harry disse que tempos depois ele se sentiu muito mal, uma vez que as pessoas os cumprimentavam e estavam muito mais emocionadas com a perda da mãe do que eles aparentavam estar. Estima-se que mais que o casamento, um número vertiginoso de pessoas assistiu ao funeral de Diana Spencer. 2,5 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Harry, William, Charles e o então príncipe Philip, ex-marido da rainha Elizabeth, foram em silêncio atrás da carruagem que levava o corpo da ex-princesa até a abadia de Westminster, onde foi rezada uma missa antes do sepultamento. Tudo isso fazia parte de uma extensa lista de procedimentos a serem cumpridos formalmente, e os garotos não tinham outra escolha a não ser deixar seu luto para depois. Harry disse que a primeira vez em que se deu conta da situação e chorou foi quando o caixão de sua mãe foi finalmente baixado no local onde ela foi sepultada, na mansão de Althorp, local pertencente à sua família e onde ela cresceu. Um outro fator marcou bastante a vida de Harry, que foi visitar o local do acidente que matou sua mãe. De fato, a recusa dele em acreditar que a mãe havia morrido foi substituída por esperança, como ele mesmo afirmou, até que aos 20 anos de idade, em uma viagem a Paris,
Ele pediu para conhecer o famoso túnel. E não só isso. Ele também pediu para ver as fotos do acidente. Contudo, orientado pelo seu secretário pessoal e conselheiro da época, era melhor não ver todas as fotos. O máximo que ele pôde ver, então, de sua mãe foi apenas a nuca em uma das fotografias. O restante era mais dos estragos materiais mesmo. E perguntado por que queria ver aqueles registros, ele disse que era para provar a ele mesmo que realmente aquilo aconteceu. Muita coisa aconteceu, principalmente com Harry. Devido talvez a 2 fatores. 1. Ele era o caçula dos irmãos. E 2. Como não se trata de uma família convencional ou plebeia, como seria dito no linguajar da família real, eles foram educados como competidores do trono. Afinal, só há lugar para um deles. O outro terá que esperar pelo seu tempo, pela oportunidade para se tornar um rei. Mas ao que parece, Harry não se preocupa muito com isso e, seguindo o exemplo da mãe, ele está sempre junto de seus 2 filhos que teve com Meghan Markle. Ela hoje carrega o título de Duquesa de Sussex. Harry quer para os filhos uma vida que ele não teve, com mais liberdade e com os pais mais próximos o possível. Segundo ele, antes do divórcio, as coisas já não estavam nada bem dentro dos muros do palácio. E após os pais se divorciarem, tudo piorou. Não só no relacionamento entre seus pais, como também devido ao assédio anormal da mídia, que, se antes perseguia Diana, tornou-se uma cola infalível no seu encalço. E isso é algo que Harry não quer para sua família. Com certeza, tantos fatores assim influenciaram um dos príncipes herdeiros a quase que abdicar de seus direitos reais. E não foi fácil, uma vez que a aceitação de Meghan Markle, uma plebeia americana e ainda por cima atriz, na família não foi e não continua sendo fácil. Quanto ao atual rei Charles, ele fez seu papel de divorciado. Casou-se com a amada de sua juventude, tornando-a a rainha consorte logo após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. Essa família real dá o que falar, né? Até a próxima.